E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a farmacologia antifúngica, tá? Então, primeiro, a gente vai entender um pouquinho sobre os fungos, sobre a célula fúngica, depois a gente vai falar sobre as infecções fúngicas, tá? Só uma introdução em relação às infecções fúngicas e depois a gente vai entrar na farmacologia antifúngica propriamente dita, tá? Então, sobre os fungos, mais uma visão geral, tá? Os fungos são seres macromicroscópicos, uni- ou pluricelulares, eucariotos e heterótrofos. Não realizam a fotossíntese e muitos são parasitas ou saprófitos na natureza, tá? Então, eles são sempre eucariotos e são sempre heterótrofos. Não vão realizar a fotossíntese, não vão obter o alimento por conta própria. Vão precisar obter o seu alimento a partir de outros micro-organismos. Então, a classificação dos fungos clinicamente importantes, tá? Nós vamos ter as leveduras, como Cryptococcus neoformans. Nós vamos ter os fungos semelhantes às leveduras, como a Candida albicans, os filamentosos, como Aspergillus fumigatus, e os dimórficos, como o Histoplasma capsulatum. Então, os filamentosos aqui são os filamentosos que possuem um micélio verdadeiro, tá? E esses são apenas os fungos clinicamente mais importantes. Logicamente, existem inúmeras classes, inúmeras classificações de outros fungos, tá? Agora, uma breve introdução sobre as infecções fúngicas. Elas variam de micoses superficiais a infecções sistêmicas ameaçadoras da vida, tá? Infecções sistêmicas graves. Nos últimos anos, houve um grande aumento da incidência de infecções fúngicas associadas a pacientes imunossuprimidos. Então, aqueles pacientes com HIV, né, AIDS, pacientes transplantados ou pacientes quimioterápicos. E um dos principais desafios da farmacologia antifúngica se deve à semelhança entre os fungos eucariotos e as células humanas, então entre as células dos fungos e as células humanas. Isso porque tanto as células dos fungos quanto as células dos humanos compartilham algumas estruturas, como mitocôndrias, retículo endoplasmático, nucleolo. Então aqui existe uma dificuldade para se desenvolver drogas seletivas ao metabolismo fúngico. Então aqui eu botei alguns tipos de infecções fúngicas, tá? Nós vamos ter 4 tipos. As infecções fúngicas superficiais, que vão atingir a camada mais externa da pele, cabelos e unhas, como a dermatomicose e a candidíase. Nós vamos ter também as subcutâneas, que se desenvolvem sob a pele, normalmente após a penetração do fungo por lesões ou ferimentos. Nós vamos ter as infecções sistêmicas, que é a propagação do fungo através da corrente sanguínea após a inalação ou após uma infecção primária em alguma parte do corpo, como, por exemplo, por algum ferimento por um objeto cortante que tinha uma infecção fúngica ali naquele objeto. E a gente também pode ter as infecções fúngicas oportunistas, tá? Que vão ser decorrentes de imunossupressão, como eu falei, em pacientes com HIV, transplantados ou pacientes quimioterápicos. Então aqui eu botei, tá, os principais alvos terapêuticos da célula fúngica. Então aqui estão as principais estruturas, os principais alvos em que os fármacos vão atuar. Primeiro a gente vai ter a membrana celular, então o ergosterol, que é uma estrutura da membrana celular, vai ser um dos principais alvos dos polienos e dos azóis. A parede celular, composta por beta-glucanos, vai ser um dos principais alvos das equinocandinas. A síntese de DNA e RNA vai ser alvo da flucitocina, o fuso mitótico vai ser alvo da gliceofulvina e o retículo endoplasmático ele vai ser alvo da inibição da síntese de ergosterol. Então, falando agora sobre a primeira classe, tá, dos antifúngicos de hoje, a gente vai falar sobre os inibidores da estabilidade da membrana dos fungos, no caso, os polienos. Então, como representantes dos polienos, nós vamos ter a anfociterina B e a anistatina. Esses dois fármacos vão ser inibidores da estabilidade da membrana dos fungos. Primeiro sobre a anfociterina B, tá? Só uma visão geral. É um antifúngico macrolídeo poliênico de amplo espectro, produzido pelos Streptomyces nodosus, que são bactérias gram-positivas aeróbias. A formulação original, que era o desoxicolato, é altamente tóxica. Por conta disso, foram desenvolvidas formulações lipídicas
menos tóxicas, tá? A formulação lipídica da anfositerina B vai permitir uma menor concentração do fármaco ativo na corrente sanguínea, dessa forma vai gerar menos toxicidade no organismo. Então, em relação ao mecanismo de ação da anfositerina B, o fármaco vai se ligar ao ergosterol, que é um componente da membrana dos fungos, tá? E a partir dessa ligação vai ocorrer a formação de poros que alteram a permeabilidade da membrana. Então, dessa forma, o fármaco irá provocar o extravasamento de íons e macromoléculas intracelulares, levando à morte celular fúngica. Então, a anfositerina B vai provocar vários furos na membrana celular do fungo e esses furos vão permitir o extravasamento de componentes essenciais para a sobrevivência daquele fungo. Sobre a farmacocinética da anfositerina B, para as infecções sistêmicas é necessário a administração intravenosa, uma vez que a absorção intestinal é insignificante. A anfositerina B é altamente ligada às proteínas plasmáticas, tem uma taxa de ligação superior a 90%, e as principais proteínas plasmáticas em que a anfositerina B vai se ligar são a albumina e a glicoproteína alfa-1 ácida. Então, a anfositerina B vai ter uma baixa penetração no sistema nervoso central, não vai ter uma boa eficácia na hemodiálise para a remoção dessa anfositerina, vai ter uma meia-vida de eliminação prolongada, uma filtração renal lenta e uma baixa concentração da droga ativa no sangue. E por que existe uma baixa concentração da droga ativa no sangue? Porque ela vai estar 90% da quantidade, né, de anfositerina B vai estar ligada à albumina e à glicoproteína alfa-1 ácida. Então, enquanto o fármaco estiver ligado a essas proteínas, ele vai estar na sua forma inativa. E quando ele está livre na corrente sanguínea, é aí que ele vai estar na sua forma ativa, pronto para se ligar à membrana dos fungos. Em relação à excreção renal, ela é lenta, demora cerca de 15 dias, não requer ajuste de dose em pacientes com insuficiência renal ou insuficiência hepática leve e pode ser prescrito na gravidez. Sobre o uso clínico da anfositerina, é o fármaco com mais amplo espectro de ação antifúngica e fungicida. Então, a anfositerina B é fungicida, vai provocar a lise da membrana celular, vai provocar a morte rápida daquele fungo, diferentemente de uma ação fungistática em que pode outro fármaco conter, né? E essa ação fungistática, ela iria apenas fragilizar o fungo para que o sistema imune, por exemplo, vá lá e elimine aquele fungo. Então, a ação fungicida da anfositerina B vai ser suficiente para a eliminação direta daquele fungo. Então, esse fármaco também é eficaz contra Cândida, Cryptococcus, Aspergillus, Histoplasma, Blastomyces e Coccidioides. O seu uso principal vão ser em infecções sistêmicas graves, né, para rápida redução da carga fúngica, incluindo Aspergillus e Cândida. Então, o Aspergillus e a Cândida vai ser o cargo-chefe da anfositerina B, tá? E a anfositerina B vai ser a terapia padrão ouro para essas infecções sistêmicas graves. É o melhor remédio, o melhor fármaco para o tratamento de infecções sistêmicas graves. Normalmente, a anfositerina B é utilizada em preparação especial, a anfositerina B lipossomal, que é o veículo lipídio que irá reduzir a toxicidade sem reduzir a eficácia do fármaco. Sobre os efeitos adversos da anfositerina B, nós podemos dividir em dois tipos de efeitos adversos. Os efeitos adversos relacionados à infusão, como febre, calafrios, espasmos musculares, vômitos, cefaleia e hipotensão. E os efeitos adversos relacionados à dose limitante. Então, nós vamos ter a nefrotoxicidade, que é o mais significativo nesse tipo de efeito adverso, de dose limitante. E essa nefrotoxicidade ela pode acabar ocorrendo em todos os pacientes tratados com desoxicolato. Também ocorre a perda de potássio e a perda de magnésio. E a prevenção para os efeitos adversos da anfositerina B vai ser por hidratação, reposição de potássio e magnésio e a aplicação do fármaco em dias alternados. Além disso, a gente pode ter uma administração exógena de eritropoetina. Então, por que a gente introduz essa eritropoetina? A anfositerina B vai induzir, pode induzir, na verdade,
uma menor produção de hemácias e componentes do sistema sanguíneo, uma vez que esse remédio ele está relacionado com a insuficiência renal, ele está relacionado com lesões nos rins, e os rins não vão produzir a eritropoetina que vai ser responsável pela produção e liberação de hemácias, então, por vezes é necessário a administração exógena da eritropoetina. E também a prevenção pode ocorrer pela transfusão sanguínea, em que vai ter essa reposição principalmente das hemácias. Falando um pouquinho agora sobre a nistatina, ela vai atuar de maneira semelhante à anfositerina B, tá? A nistatina vai se ligar ao ergosterol da membrana celular do fungo e vai formar poros que facilitam a saída de íons e macromoléculas intracelulares. Então, ela vai atuar semelhantemente à anfositerina B. Sobre a farmacocinética da nistatina, ela pode ser administrada de maneira tópica, via oral e por comprimido vaginal. Além disso, ela não sofre absorção no trato gastrointestinal, não sofre absorção na pele ou na vagina. Sobre o uso clínico da nistatina, ela é utilizada em infecções locais por cândida, candidíase orofaríngea, como a afta, candidíase vaginal e candidíase intertriginosa. Sobre os efeitos adversos, a nistatina pode causar dermatite, vômito, diarreia, tem um gosto desagradável e raramente pode provocar reações alérgicas. Agora passando para os inibidores da síntese de ácido nucleico, o principal representante dessa classe de fármacos vai ser a flucitocina. Então, o mecanismo de ação da flucitocina ela é captada pelas células fúngicas através de um transportador de citosina e dentro da célula do fungo, essa flucitocina é convertida em fluoruracila, 5-FU, pela enzima citosina desaminase. Posteriormente, essa 5-FU vai ser convertida em 5-FD-UMP ou vai ser convertida também em metabólitos ativos, e esses metabólitos ativos vão inibir a síntese de DNA e de RNA. Então aqui vai ocorrer um bloqueio da replicação do DNA, interrupção da divisão celular, da formação de um RNA defeituoso e vai ter uma inibição da síntese de proteínas. Sobre o espectro e a resistência em relação à flucitocina, o espectro de ação desse fármaco tem foco em Cryptococcus neoformans, Candida sp e a agente da cromomicose. Sobre a resistência, ocorre devido às mutações nas enzimas de permeabilidade ou a conversão e é desenvolvida rapidamente se usada em monoterapia. Então aqui, as enzimas que vão promover a entrada da flucitosina na célula fúngica podem se alterar, podem ocorrer alguma mutação e o fármaco não vai conseguir se ligar a essas enzimas, tá? Então, também pode ocorrer uma resistência se a flucitosina for administrada como agente único, o que não deve ser feito. Então, a flucitosina nunca deve ser usada como agente único pelo aumento do número de casos de resistência. Sobre a farmacocinética e os efeitos adversos da flucitocina, a absorção gastrointestinal é excelente, penetra bem o líquido cefalorraquidiano. Desse modo, seu principal uso clínico se dá na combinação com a anfositerina B para o tratamento de meningite criptocócica. Seu principal efeito adverso é a depressão da medula óssea, podendo provocar anemia, leucopenia e trombocitopenia, e devido à possível conversão para 5-FU pela flora intestinal. Mas também pode ocorrer toxicidade no trato gastrointestinal e hepatotoxicidade. O fármaco, a flucitocina, também pode se acumular nos rins, aumentando o risco de insuficiência renal e aumentando a toxicidade sistêmica, principalmente aumentando a mielossupressão. Então, caso ocorra um acúmulo da flucitocina nos rins e um acúmulo desse fármaco na corrente sanguínea, a mielossupressão pode ser altamente intensificada. Falando agora sobre os inibidores da síntese de ergosterol, a gente tem os azóis e as alilaminas como os principais representantes. Então, primeiro a gente vai falar sobre os azóis, tá? Os azóis são antifúngicos sintéticos e fungistáticos, ou seja, eles estão ali
para fragilizar a célula fúngica. E nós podemos dividir esses azóis em duas classes principais, os imidazóis e os triazóis. Os imidazóis nós vamos ter o ketoconazol, miconazol e o clotrimazol. Eles são menos seletivos, têm uma maior toxicidade sistêmica e hoje são usados majoritariamente de maneira tópica. Já os triazóis, nós temos o fluconazol, o itraconazol, voriconazol, posaconazol e o isavuconazol. Eles são mais seletivos e com padrão de tratamento sistêmico moderno. Então, eles vão ser menos tóxicos e vão ter eles têm tratamentos com efeitos adversos mais previsíveis e com maior facilidade de manejamento, tá? Então, sobre o mecanismo de ação dos azóis, eles inibem a enzima 14-alfa-esterol demetilase, dependente do citocromo P450 fúngico. Essa enzima ela é responsável pela conversão de lanosterol em ergosterol. A partir disso, vai ocorrer uma redução na disponibilidade de ergosterol e um acúmulo de esteróis anormais na célula fúngica. Desse modo, a membrana fúngica é fragilizada, perdendo estabilidade e fluidez, permitindo extravasamento de componentes celulares. Então aqui é um efeito fungistático. Aqui, esse efeito fungistático ele é diferente do efeito fungicida, apesar de também estar relacionado com a membrana celular. A membrana celular do fungo ela não vai ser renovada, essa membrana celular não vai ser reestruturada, então o fungo vai sentir a carência do ergosterol e em algum momento, em alguma fragilização da membrana, ele não vai conseguir repor aquele pedaço ou aquela estrutura que está faltando, e o sistema imune ou alguma célula poderá ir naquele fungo e combater aquele fungo de uma maneira mais eficaz, diferentemente de uma ação fungicida, de uma ação que vai desestruturar diretamente a membrana celular do fungo. Sobre a farmacologia geral e as interações dos azóis, todos os azóis afetam o sistema enzimático do citocromo P450 de mamíferos em graus variados. Eles podem ter também interações medicamentosas graves, como, por exemplo, a inibição do CYP3A4 e do CYP2C9, que são enzimas que realizam a biotransformação de drogas. Então, esses azóis podem interferir na metabolização hepática de outras drogas. Também podem elevar o nível das estatinas, elevar os níveis de imunossupressores relacionados à ciclosporina e o tacrolimo, e também podem interferir na cascata de anticoagulantes orais. Então, falando um pouco agora sobre os azóis, nós vamos falar agora sobre o clotrimazol e o miconazol, tá? Ambos são disponibilizados na forma de loção, solução tópica, spray, pó, creme vaginal ou comprimido ou óvulo vaginal. Então, comprimido pode ser um comprimido ou um óvulo vaginal. Sobre os usos clínicos, tanto o clotrimazol quanto o miconazol podem ser usados na pele em casos de dermatofitoses, candidíase cutânea e pitiríase versicolor. Também podem ser usados na região vaginal, em candidíase vaginal, e também na região bucal, pela candidíase oral, que é mais comum o uso do miconazol. Então, qual que é a principal diferença entre o clotrimazol e o miconazol? O clotrimazol é mais utilizado na pele e na mucosa vaginal, já o miconazol é mais utilizado para uso oral, na forma de gel, para tratar a candidíase oral. Falando agora sobre o cetoconazol, ele foi o primeiro azol que pode ser administrado por via oral para tratar infecções fúngicas sistêmicas, porém seu uso hoje em dia é bem limitado. Tá? As formas tópicas, seu uso mais comum é em shampoos, cremes e loção, principalmente para dermatofitoses, candidíase cutânea, pitiríase versicolor e dermatite seborreica. Também tem uso sistêmico, tá? Seu uso sistêmico é feito via oral por comprimido, mas não é mais utilizado hoje em dia. Sobre os seus efeitos adversos, ele pode provocar hepatotoxicidade, inibição do citocromo P450, interação medicamentosa, distúrbios no trato gastrointestinal.
E também é necessário evitar o uso do cetoconazol em gestantes e lactantes e não associar com a anfociterina B. Sobre o fluconazol, ele é o azol sistêmico utilizado em via oral ou intravenosa, tem excelente biodisponibilidade, boa penetração no líquido cefalorraquidiano e ele é excretado de forma inalterada na urina. Ele é a droga de escolha no tratamento e profilaxia da meningite criptococócica e em candidíase mucocutânea. Seus usos clínicos, então, são na candidíase vaginal, oral e esofágica e infecções sistêmicas por cândida, criptococose e profilaxia em imunossuprimidos. Seu espectro principal de ação é contra Candida spp e Cryptococcus, porém não é eficiente contra aspergilos e mucorales. Ainda falando sobre o fluconazol, seus principais efeitos adversos, na verdade, são bem tolerados, mas podem ocorrer especialmente em uso prolongado. Então, o fluconazol é o azol com menos efeito sobre as enzimas hepáticas e com a maior tolerância no trato gastrointestinal. Seus efeitos comuns geralmente são leves, como náuseas, dor abdominal, cefaleia e diarreia. Já os efeitos mais raros são provocados em tratamentos prolongados, como hepatotoxicidade, rash cutâneo e interações medicamentosas. O itraconazol agora tem uso em via oral intravenosa, tem uma absorção variável e é altamente lipossolúvel, não penetra o líquido cefalorraquidiano e tem metabolização hepática e excreção renal. O uso clínico do itraconazol acontece na paracoccidioidomicose, na histoplasmose, na esporotricose e na blastomicose. Ele é usado, então, quando é necessário um espectro maior que o fluconazol. E os efeitos adversos mais comuns são náuseas, vômitos, dor abdominal e dispepsia. E os efeitos adversos mais importantes são hepatotoxicidade, insuficiência cardíaca, tá? Pode provocar um efeito inotrópico negativo, diminuindo a frequência cardíaca. Tem interação medicamentosa, pode provocar rash cutâneo. E também existe um problema de absorção do itraconazol, tá? Em pH ácido, ele pode ter uma interferência nos seus níveis de absorção, especialmente quando é utilizado o omeprazol. Sobre o voriconazol, ele é um dos antifúngicos mais potentes e importantes para infecções graves. É derivado do fluconazol, mas é mais potente e com maior espectro do que o fluconazol. Então o espectro dele vai ser contra cândida, aspergilos e fungos raros e resistentes. Ele é utilizado via oral e intravenosa e muito usado em pacientes hospitalizados, imunossuprimidos e em pacientes com aspergilose invasiva. Ele é principalmente prescrito na aspergilose invasiva, mas também na candidíase invasiva. Sobre os efeitos adversos do voriconazol, ele pode provocar alterações visuais. Isso aqui é um ponto bem diferencial do voriconazol. Nessa aula de hoje ele vai ser o único que vai provocar essas alterações visuais, como visão borrada, fotofobia, alterações de cores, e essas alterações visuais surgem logo após a primeira dose e duram pouco tempo. Além disso, ele atravessa a barreira hematoencefálica e interfere na transmissão dos sinais da retina e no sistema nervoso central. Ele também pode provocar neurotoxicidade, como convulsões e alucinações, fotossensibilidade, lesões cutâneas com exposição solar e hepatotoxicidade e interações medicamentosas. Agora falando sobre o posaconazol e o isavuconazol, o posaconazol tem um espectro mais amplo entre os azóis, cobre principalmente o mucorales, que é o agente da mucormicose, e é muito usado como profilaxia em pacientes imunossuprimidos, pacientes principalmente com leucemia. Também é utilizado em infecções fúngicas invasivas e fungos resistentes. Já o isavuconazol, ele é o triazol mais recente, com uso em infecções fúngicas graves, mas também na aspergilose e mucormicose. Porém, é um fármaco de alto custo e o seu uso ainda é restrito. Tem amplo espectro, boa tolerabilidade e pouca interação medicamentosa. Falando agora sobre as alilaminas, ainda na mesma classe de fármacos, tá? As alilaminas inibem a esqualeno-epoxidase, envolvida na síntese do ergosterol,
a partir do esqualeno na parede celular fúngica, ou seja, vão impedir a síntese de ergosterol. Então, dentro das alilaminas, nós vamos ter 3 fármacos: a naftina, a amorolfina e a terbinafina, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Falando primeiro sobre a naftina, ela tem uso tópico, tem ação similar à terbinafina, que é a principal alilamina, tá? A terbinafina é a principal alilamina. Agora, sobre a naftina, ela tem um amplo espectro de atividade antifúngica e é usada no tratamento de tínia pelo corpo. Já a amorolfina tem uso tópico, um uso no esmalte de unha, tá? Essa amorolfina é derivada da morfolina e é eficaz nas onicomicoses, tá? Micoses de unha. Tem seu uso simultâneo no esmalte de unhas que vão conter 5% de amorolfina. Falando agora sobre a terbinafina, ela é um composto fungicida ou fungistático, queratinofílico, altamente lipofílico, ativo em uma ampla gama de patógenos da pele. Usado principalmente em infecções de unha, como dermatofitoses e onicomicose. O tratamento com terbinafinas dura de 6 a 12 semanas, variando de acordo com o local tratado, usado via oral ou tópica, com metabolismo hepático e excreção renal. Sobre os efeitos adversos, eles são brandos e autolimitados, tá? Mas podem causar alterações no trato gastrointestinal, erupções cutâneas, os raios cutâneos, pode causar prurido, cefaleia, tonturas, dores articulares e musculares e hepatite. Agora falando sobre os inibidores da síntese de parede celular, as equinocandinas são o principal representantes dessa classe de fármacos, tá? Então, uma introdução sobre as equinocandinas. As equinocandinas, elas são uma modificação da equinocandina B, encontrada no Aspergillus nidulans. Então, elas são uma nova classe de antifúngicos sistêmicos, que são grandes peptídeos cíclicos ligados a um ácido graxo. Os representantes das equinocandinas são a caspofungina, micafungina e anidulafungina. São disponíveis apenas na formulação intravenosa. Então, sobre o mecanismo de ação das equinocandinas, elas inibem a síntese de beta-1,3-D-glucano, que é um componente essencial para a manutenção da parede celular fúngica, e a partir disso, as equinocandinas causam a ruptura da parede celular e morte osmótica. Então, aqui, a equinocandina ela vai atuar de maneira fungicida e fungistática, tá? Essa classe de fármaco vai apresentar toxicidade seletiva para os fungos, uma vez que o beta-glucano é ausente nos seres humanos, resultando em uma baixa toxicidade. Então, aqui é um ponto importante sobre as equinocandinas. As equinocandinas vão atuar na parede celular, como os seres humanos não têm essa parede celular, as células eucariotas dos seres humanos não vão ter essa parede celular, as equinocandinas têm uma alta seletividade pela célula fúngica. Dessa forma, vai ter uma toxicidade bem inferior em relação aos outros fármacos. Então, os usos clínicos e o espectro das equinocandinas, tá? Elas são altamente ativas contra espécies de cândida, incluindo cepas resistentes aos azóis, como a Candida glabrata e a Candida krusei. São usadas como terapia empírica de primeira linha contra candidemia grave e tem atividade fungistática contra aspergilos e, nesse caso, é usado como terapia de resgate contra o aspergilos. Sobre a farmacocinética e a tolerância das equinocandinas, então, elas têm uma meia-vida longa, que vai permitir uma dose única diária. A micafungina não requer ajuste hepático, já a anidulafungina é degradada quimicamente no plasma, independe de rim e independe de fígado. Já sobre os efeitos adversos, geralmente são muito bem toleradas, porém pode ocorrer reações no local de infusão e leve liberação de histamina, pode ocorrer também náusea, êmese e diarreia, além de exantema cutâneo. Falando sobre os inibidores da mitose agora, a gliceofulvina. Então, a gliceofulvina é um antifúngico de pequeno espectro, extraída do Penicillium glyceofulvum. Seu uso é restrito ao tratamento de dermatofitose por tínia e inibe a mitose ao interagir com os microtúbulos, interferindo na formação dos fusos mitóticos da célula em divisão.
Eles são administrados via oral, são pouco hidrossolúveis, captados seletivamente pela pele recém-formada e concentrada na queratina. Também vão induzir as enzimas do citocromo P450, né, que vai provocar alterações farmacológicas e interações medicamentosas. Ainda sobre a glicelfulvina, seu uso clínico se dá por ter um espectro de ação limitado e uma ação fungistática restrita a dermatofitoses, as tíneas da pele ou das unhas. Recentemente, a glicelfulvina foi substituída por outros fármacos como a terbinafina. Seus efeitos adversos são incomuns, mas podem provocar alterações gastrointestinais, cefaleia, fotossensibilidade, reações alérgicas e não deve ser administrado em mulheres grávidas. Então é isso, tá, galera? Aqui está um resumo dos mecanismos de ação, das estruturas que os fármacos vão afetar, que os fármacos vão se ligar, semelhante ao que eu botei no início da aula. Então, a membrana de ergosterol vai ser sensibilizada pela anfosfiterina B, pela anistatina, pelos azóis e pela terbinafina. Já a parede celular vai ser atingida pelas equinocandinas. O núcleo e a divisão celular vai ser atingido pela flucitosina e pela gliceofulvina. E somente as considerações finais, tá? Sobre os antifúngicos. A escolha do antifúngico vai depender do patógeno, do local da infecção e da imunidade do paciente, tá? A gente viu que pacientes imunossuprimidos vão ter uma determinada escolha de tratamento em relação a outros pacientes. Então, o local da infecção também vai determinar algum fármaco de uso sistêmico, de uso tópico, por exemplo. E o uso de antifúngicos com diferentes mecanismos permite terapias combinadas em casos severos, como, por exemplo, o uso da anfosfiterina B mais o uso da flucitocina. Assim como outras classes de fármacos, os antifúngicos também necessitam de monitoramento para toxicidade e interações medicamentosas. Tá? Então, a gente viu também que os fungos compartilham de estruturas semelhantes às células do organismo humano. Mas no início da aula, eu coloquei duas fotos, duas ilustrações da célula do fungo e da célula humana. Vocês vão poder ver que tanto no fungo quanto no homem vão ter retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, vai apresentar núcleo, nucleolo, membrana celular, mitocôndria, aparato de Golgi. Então, existe essa dificuldade na formulação de medicamentos com alto grau de seletividade para os fungos, por isso existe níveis de toxicidade a serem considerados no uso dos antifúngicos. Aqui tá as minhas referências, tá? Eu espero que tenham gostado, eu agradeço pela atenção. Qualquer dúvida, qualquer coisa sobre a aula, qualquer comentário, podem me chamar no grupo do WhatsApp, podem me chamar no privado também. Eu vou disponibilizar uma lista de exercícios também sobre a aula, uma lista de flashcards em PDF para vocês, e se vocês quiserem algum outro tipo de material, podem me chamar, podem falar comigo, qualquer observação sobre a aula também podem vir falar comigo. E é isso, tá, galera? Obrigado pela atenção e bons estudos.